Você sabe como a história da agricultura influencia na nossa vida até hoje? Não? Então vem comigo, eu sou a Bárbara e eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de nitrogênio e a agricultura. Antigamente, os povos nômades não tinham casas, não tinham lugares fixos, então eles iam atrás dos seus alimentos e quando acabava ali, eles tinham que se mudar para outras cidades, outros países, para conseguir novos alimentos, porque eles ainda não conheciam as técnicas de agricultura que a gente conhece hoje em dia, obviamente. Mas com o passar do tempo, eles foram descobrindo como plantar, como cultivar suas plantas, para que eles pudessem finalmente residir em um mesmo lugar. Após eles descobrirem isso, eles tinham que sair para caçar seus animais, então todo mundo caçava, homens e mulheres caçavam, para que eles pudessem conseguir alimentos, não sendo só as plantas que eles aprenderam a cultivar. Também, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo novas técnicas de caça. Então, os homens saíam para caçar, enquanto as mulheres ficavam dentro da casa, cuidando das novas casas, que era algo novo que estava todo mundo aprendendo naquele momento. E isso interfere até hoje na sociedade que a gente vive, que muitas vezes os homens saem para trabalhar, enquanto as mulheres ficam nas suas casas, cuidando do lar e afins. E por conta disso, por as mulheres ficarem dentro de casa, a reprodução era mais fácil. As mulheres grávidas já estavam em casa, então não tinham que fazer tanto esforço como era sair para caçar, sair para cultivar seus alimentos. Então a população do mundo foi crescendo cada vez mais. Até hoje que a gente está nos 8 bilhões de habitantes no mundo. E por conta disso, as técnicas da agricultura antiga já não faziam mais sentido, já não suportavam toda essa população nova. E aí, mais uma vez, com o passar do tempo, eles foram aprimorando aqueles conhecimentos que eles haviam adquirido antigamente para chegar até a forma como nós temos hoje. Mas, Bárbara, o que isso tem a ver com o ciclo do nitrogênio? O que essa história toda tem a ver? Bom, as plantas elas precisam de nitrogênio para crescer, assim como precisam de outros elementos químicos, elas precisam muito do nitrogênio. E a soja é muito conhecida por isso, porque ela tem as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, o famoso rizóbio. Então, eles foram, além de aprimorar as técnicas, eles também foram aprimorando as plantas, mudando a genética delas, para que precisasse cada vez menos fazer adubação com nitrogênio. Por conta disso, eles chegaram na forma da soja, por exemplo, como a gente conhece hoje em dia, que ela fixa o próprio nitrogênio no solo. Então não há necessidade hoje em dia de usar nitrogênio na plantação de soja. E isso foi uma conquista realizada aqui pela Embrapa no Brasil. Então hoje o Brasil é um dos países que consegue ser autossuficiente na parte da soja e nitrogênio, porque ela não precisa dessa adubação. E isso interfere muito na economia local, porque adubos nitrogenados são muito caros. Então, pelo fato dos produtores não precisarem comprar esse tipo de adubo para a soja em específico, que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo, ajuda muito a economia local do Brasil. E isso é muito bom, porque como a própria soja, a própria planta fixa esse nitrogênio, ele chega ao solo de uma forma mais natural, um pouco menos agressiva do que se você jogar algum adubo ali em cima. E esse é um problema que muitos países estão tendo hoje em dia, como o Japão, os Estados Unidos, que os solos eles estão ficando com excesso de nitrogênio, porque lá eles não têm esse tipo de tecnologia da soja, assim como a Embrapa desenvolveu aqui no Brasil. Isso faz com que o Brasil seja um dos maiores produtores de soja do mundo. A gente ainda não tem a super saturação de nitrogênio no solo, exceto em áreas que normalmente não deveriam existir soja, como, por exemplo, eles desmatam a Amazônia para plantar soja lá. E isso causa um desbalanço na natureza. Na Amazônia não era para existir soja e hoje em dia existe muito. E esse é um dos principais problemas do nosso país, nesse sentido. Porque além do nitrogênio que eles jogam ali e causa esse excesso, eles fazem o desmatamento e a floresta amazônica está cada vez mais sendo desmatada. Então é preciso que haja medidas públicas para controlar esse tipo de problema,
Mas é muito difícil porque lá é uma área que não tem muita gente, que não tem muita estrutura para ter essa fiscalização, então acaba sendo bem difícil nesse sentido. Muito obrigada por assistirem até aqui, e semana que vem eu vou trazer mais um podcast falando sobre esses assuntos.